Olá, seja muito bem-vindo a essa nossa série Cristianismo Esquecido, os Evangelhos Apócrifos. Esse é o primeiro de 25 encontros intitulado A Diversidade do Cristianismo Primitivo. Eu gostaria de dar a você as boas-vindas a esse nosso curso sobre o cristianismo esquecido, os Evangelhos Apócrifos. Como nós veremos, havia muitos tipos diferentes de cristianismo nos primeiros séculos da igreja, e não apenas um tipo, como às vezes poderia se pensar. Todos esses diferentes tipos de cristianismo afirmavam representar a religião do próprio Jesus e de seus seguidores. Todos estes diferentes tipos de cristianismos tinham livros sagrados, evangelhos, epístolas, revelações, que, alegadamente, foram escritos pelos próprios seguidores de Jesus e que apoiavam os seus pontos de vista. Esses pontos de vista, no entanto, parecem completamente bizarros para muitos de nós nos dias de hoje. É claro que havia cristãos na igreja primitiva que acreditavam que havia um Deus, mas outros cristãos acreditavam, por exemplo, que havia dois deuses. Alguns disseram que havia 30. Outros disseram que havia 365 deuses diferentes. Alguns cristãos sustentavam que esse mundo era um lugar criado pelo único Deus verdadeiro. Mas outros cristãos disseram que o mundo era um lugar mau, criado por uma divindade maliciosa e não pelo único Deus verdadeiro. Alguns cristãos disseram que Jesus era humano e divino. Outros afirmaram, contudo, que Jesus era completamente humano, mas não era divino. E ainda outros que afirmavam que Jesus era completamente divino, não humano. Houve cristãos nos primeiros séculos que afirmavam que Jesus havia morrido pelos pecados do mundo. Outros cristãos disseram que a morte de Jesus não tinha nada a ver com os pecados do mundo ou com a salvação. E ainda outros cristãos sustentavam que Jesus nunca havia morrido. Como poderia haver tantas opiniões fundamentalmente diferentes? E por que nenhuma dessas opiniões, aquelas que nos parecem completamente aterradoras, né, sobre dois deuses, 30 deuses, 365 deuses, ou sobre Jesus não morrer pelos pecados do mundo, ou Jesus nem mesmo morrer, né, como é que é? Veja que essas outras versões aberrantes não são apresentadas pelos cristãos de hoje. Como poderiam essas pessoas que defendiam esses pontos de vista naquela época afirmarem ser cristãs? Né? Como poderia eles alegar ter apoio bíblico para os seus pontos de vista? Essas coisas não são ensinadas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Que livros esses cristãos tinham? Né? E por que eles pensaram que esses outros livros foram escritos por apóstolos? Essas são algumas das questões que a gente vai abordar aqui nesse curso. Mas eu queria começar, no entanto, não pelo início, não pelo cristianismo primitivo, mas pelo fim. Começar com a diversidade do cristianismo, não na antiguidade, mas no mundo moderno, para entender justamente como era no mundo antigo. Ou seja, em vez de ir de cabo a rabo, vamos de rabo a cabo. Eu quero fazer um breve prólogo ao nosso curso, que trata do cristianismo no mundo moderno, estabelecendo, então, o que eu quero dizer sobre a diversidade na antiguidade. Eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender a situação, olhar para hoje, para entender como era naquela época, para entender como era antigamente. Então, primeiro vamos falar sobre o cristianismo na modernidade. Quando falamos do cristianismo moderno, naturalmente, nós pensamos em uma coisa só. O cristianismo, assim como o judaísmo, o islamismo, é uma das grandes religiões do mundo. A religião dominante da civilização ocidental,
uma religião centrada na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus como forma de salvação. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que o cristianismo é, na verdade, uma grande miríade de coisas, que significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Isso pode ser visto simplesmente nas crenças e práticas amplamente, né, encontradas entre diferentes grupos de pessoas que hoje se autodenominam cristãos. Vamos considerar uma breve visão geral de algumas das principais crenças cristãs sobre ideias fundamentais, como as crenças sobre Deus. Na opinião de muitos desses cristãos de hoje, Deus é uma espécie de ser pessoal, né? É um sobre-humano que está no céu. Na opinião dessas pessoas, Deus é palpável, é tangível, é físico. Ele se parece até um pouco conosco, tem essa semelhança conosco. Ele, assim como nós, tem emoções. Mesmo assim, ele é todo-poderoso, muito mais do que nós podemos imaginar dentro das nossas capacidades limitadas humanas. Outros cristãos, no entanto, sustentam a ideia de que essa visão de Deus ser um grande homem lá no céu seria uma blasfêmia. Que essa compreensão de Deus, na verdade, é criar Deus à nossa própria imagem e semelhança, e não ao contrário. Segundo esses cristãos, Deus está tão além do que nós podemos imaginar ou pensar que nós simplesmente não podemos afirmar absolutamente nada sobre ele. Há outros cristãos que pensam que nós podemos de fato afirmar coisas sobre Deus, mas para eles ele é um ser impessoal, não um ser pessoal, um ser impessoal, a força vital que está por detrás de tudo o que está vivo no universo. Essas crenças sobre Deus são mutuamente exclusivas. Se você acredita numa, não pode acreditar na outra. E ainda assim, elas são todas apregoadas por pessoas que se autodenominam cristãs. Pense também no que os cristãos hoje acreditam em relação à ressurreição de Jesus. Hoje nós temos alguns cristãos que insistem na verdadeira ressurreição de Jesus, a ressurreição física de Jesus dentre os mortos, que o seu corpo foi reanimado, depois subiu fisicamente ao céu e sustentam que essa crença numa ressurreição física, literal, de fato, é essencial para a salvação. Há outros cristãos, no entanto, que pensam que não se deve entender a ressurreição de uma forma tão grosseira, de uma forma literal, que, na verdade, a ressurreição de Jesus não é realmente sobre o seu corpo de carne e osso, né? Sangue, ossos, né? Tendões, cartilagens, órgãos internos, tecidos moles, tecidos duros, voltando à vida. Não é sobre isso. Para eles, a ressurreição de Jesus é uma afirmação simbólica de que aquilo que Jesus representou permanece para sempre nas vidas dos seus seguidores, que o mantém vivo como ele viveu na sua época. Ambas crenças são, de novo, sustentadas por pessoas que afirmam ser cristãs. Considere as crenças cristãs sobre o inferno, por exemplo, né? As crenças do inferno hoje. Há muitas pessoas que acreditam num inferno literal, um lugar de tormento eterno. São pessoas que pensam que se você não acreditar nas crenças corretas, que, claro, são as crenças deles que acreditam, se você não se alinhar a essas crenças corretas, então você vai ser eternamente punido fisicamente no inferno. Outros cristãos vão sustentar, no entanto,
que o inferno não é um lugar físico literal, mas que seria uma metáfora para a vida aqui e agora, que seria a vida separada de Deus. As crenças cristãs variam amplamente de um grupo cristão para outro. E o mesmo vai acontecer com as práticas cristãs e a compreensão das práticas cristãs. As duas práticas mais comuns nas igrejas cristãs continuam a ser hoje o batismo e a Eucaristia. No entanto, essas práticas comuns entre as igrejas são entendidas de forma muito diferente hoje. Em algumas igrejas, o batismo é o direito que remove o pecado original. Uma criança é batizada e no batismo seu pecado original é removido. Outros vão considerar esse entendimento como exagerado, até meio mágico. Vão dizer que o batismo não remove o pecado original. Vão dizer que o batismo é um ato simbólico de circuncisão que traz os cristãos para a aliança de Deus, assim como a circuncisão trouxe as crianças judias, né, os meninos judeus, para a aliança de Deus no judaísmo. Em outras palavras, é um substituto ou uma substituição para a prática da circuncisão no judaísmo. Outros cristãos afirmam, contudo, que o batismo não deve ser dado a crianças, mas sim reservado aos adultos. E dessa forma, nas igrejas batistas, por exemplo, o batismo de adultos deve ser visto como um sinal exterior de uma realidade interior. O sinal externo de beleza, que representa a limpeza espiritual, né, a limpeza espiritual interna, que alguém tem quando nasce de novo através do rito do batismo. Em algumas igrejas batistas muito rigorosas, diga-se de passagem, pensa-se que as pessoas não podem ter salvação a menos que sejam batizadas naquela igreja em particular. Um ponto de vista que, para outros cristãos, contradiz o que o próprio Novo Testamento diz. O batismo é, então, entendido de forma diferente em diferentes igrejas, todas cristãs. Então, para a Eucaristia, ou a comunhão, a ceia do Senhor, ela também vai significar coisas diferentes em igrejas diferentes. Há muitos cristãos que acreditam que, quando participam da comunhão, estão literalmente engolindo o corpo e bebendo o sangue de Cristo, que foi misticamente transformado durante a missa. Outros cristãos, contudo, insistem que receber a comunhão é um ato simbólico, que isso, na verdade, é uma refeição simbólica em que se celebra a última ceia de Jesus. E o que seria isso? Vai depender, de novo, de qual grupo cristão a pessoa pertence. O que é mais relevante para esse nosso curso de aulas existem visões muito diferentes das escrituras cristãs no mundo moderno. Diferentes visões sobre o que são as escrituras, o que as escrituras significam, mas também sobre qual é o seu significado. Apenas em termos de conteúdo, por exemplo, diferentes grupos cristãos hoje têm escrituras diferentes. A maioria, no entanto, é preciso reconhecer, vai concordar que nós temos tanto um Antigo Testamento como um Novo Testamento, seria a Bíblia cristã, né? Contudo, eu preciso informar a vocês que há um número surpreendentemente grande de igrejas hoje, no século XXI, que ignora, negligencia quase que totalmente o Antigo Testamento, pensando que essa parte das Escrituras, essa parte da Bíblia, foi substituída pelo Novo Testamento, para que nessas igrejas possam ler o Antigo Testamento, pensando que essa parte das Escrituras foi substituída pelo Novo Testamento, mas, na verdade, eles veem o Novo Testamento, em grande parte, como irrelevante. Outros grupos, contudo, pensam que o Antigo Testamento continua a ser relevante
nos dias de hoje e deve ser lido, deve ser observado. Há grupos cristãos que têm mais livros no seu cânon do que o Antigo e o Novo Testamento, por exemplo. As igrejas que usam os apócrifos do Antigo Testamento. E grupos de cristãos, hoje, no século XXI, que se chamam de cristãos, mas que têm outros livros sagrados, como os Mormons, por exemplo, que têm o livro de Mórmon. Alguns cristãos que seriam considerados mais tradicionais têm livros dos quais muitas pessoas nunca ouviram falar. Eu cito o exemplo da Igreja Etíope, por exemplo, que inclui no Novo Testamento um livro antigo chamado Didascália. A Didascália, que não está, é claro, no cânon da maioria das denominações protestantes. Não só o conteúdo dessas várias escrituras vai ser diferente de igreja para igreja, mas também o caráter das escrituras, que é entendido de uma forma bastante diferente de uma igreja para outra. Há cristãos, é claro, que sustentam que as escrituras contêm as palavras literais e precisas de Deus, que essas palavras são inspiradas e precisam ser aceitas e cridas se alguém quiser ir para o céu. Outros cristãos vão defender, no entanto, que a Bíblia, na verdade, é um livro até humano demais, que é carregado de discernimento espiritual, mas também repleto de deficiências humanas, falsas opiniões, engodos e enganos. Aqueles que pensam que a Bíblia é inspirada têm diferenças de opinião sobre o que exatamente é inspirada. Será que é uma tradução que é inspirada? Há cristãos que sustentam que a Bíblia King James, a famosa tradução inglesa, né, a Bíblia do rei Jaime, né, King James, seria a única Bíblia inspirada. Outras denominações cristãs pensam que a sua tradução, por exemplo, a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, é que é a versão inspirada. Algumas pessoas afirmam que o que é inspirado não é exatamente uma tradução, mas o original grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo Testamento, que teriam sido inspirados por Deus. Outros cristãos vão apontar que nós não temos o original grego ou hebraico, o Novo Testamento e o Antigo Testamento originais. E eu estou falando disso aqui, essa variedade de crenças e de práticas cristãs modernas, não porque esse curso seja sobre o cristianismo hoje, mas porque eu acredito ser importante percebermos que o cristianismo não é e nunca foi, e talvez nunca será, um monólito, né? Uma coisa solitária, uma coisa una, um elemento unificado, individualizado. Não é, nem nunca foi. Algumas pessoas podem chegar até essa nossa série de encontros, não vão ter dificuldades em reconhecer que, embora não concordem com muitos dos pontos de vista que eu acabei de mencionar, pelo menos esses pontos de vista são defendidos por outros cristãos, né? Mesmo que a pessoa não concorde com nada disso que um ou que outro acredita, ela pode minimamente dizer, não, tudo bem, eu não concordo, mas eu reconheço que vários grupos cristãos têm diferentes crenças que são mutuamente excludentes, e todos eles se chamam de cristãos. Em outras palavras, continua a haver grandes controvérsias hoje sobre o que é e o que não é cristão. O objetivo dessa nossa série de encontros é mostrar que essas controvérsias sobre o que é genuinamente cristão, na verdade, são muito antigas. Elas são tão antigas quanto o próprio cristianismo. Nesse curso, vamos examinar a equivalência antiga dessas controvérsias modernas que eu só pincelei aqui. Uma das realidades históricas mais marcantes é que no cristianismo primitivo, as diferenças entre as pessoas que se viam como verdadeiros seguidores de Jesus era ainda mais pronunciada, né, do que hoje. É interessante falar disso porque, para muitos,
as diferenças do cristianismo moderno pareceriam muito grandes quando comparadas com o cristianismo primitivo. E aí cria-se uma ideia de que o cristianismo primitivo, supostamente, é mais original, mais próximo de Jesus e, portanto, mais coeso, mais coerente. Não é verdade. Na antiguidade, a pluralidade do cristianismo primitivo era ainda maior. As diferenças na antiguidade eram ainda mais marcantes do que as que eu já expus para o cristianismo moderno. Nós vamos nos concentrar nesse curso nas primeiras formas de cristianismo que não sobreviveram, formas de cristianismo que morreram, que perderam as lutas para ganhar convertidos e estabelecer domínio, formas de cristianismo que então se perderam. E é por isso que o curso se chama Cristianismo Esquecido, porque, em particular, nós vamos falar daquilo que não foi. Nós vamos explorar, em especial, as escrituras desses cristianismos esquecidos, para ver o que eles instaram os seus seguidores a acreditar, seguidores de Jesus, segundo as suas denominações, e como esperavam que eles agissem. Em primeiro lugar, eu devo dizer, só um parêntese aqui muito rápido, sobre o escopo, o âmbito da nossa investigação. O nosso período de tempo para essa série de encontros vai cobrir o período imediatamente após o Novo Testamento e nós vamos até o famoso Concílio de Nicéia, no início do século IV. Eu vou falar brevemente sobre esses dois pontos de início e de conclusão do nosso curso, e a gente tem que deixar isso claro logo agora no nosso primeiro encontro. O Novo Testamento, o Concílio de Nicéia, né, entre o século I, Novo Testamento, e o século IV, Concílio de Nicéia. Primeiro, Novo Testamento. Há uma grande variedade de crenças já encontradas nas Escrituras que estão hoje no Novo Testamento, 27 livros. Eu não vou abordar as variedades do cristianismo no Novo Testamento nesse curso, porque esse é em si um outro tópico de curso. Aqui eu quero falar do cristianismo esquecido. Os 27 livros do Novo Testamento é o cristianismo vigente, né? E não esquecido. Mas eu quero simplesmente dizer algumas coisas sobre a amplitude e variedade do Novo Testamento aqui, para preparar o terreno para o que eu quero falar durante o resto do curso. Será suficiente para os nossos propósitos aqui deixar claro que o Novo Testamento contém vários tipos de livros que foram escritos por muitos autores diferentes, em épocas diferentes, para públicos diferentes, e que esses livros têm diferentes mensagens. Em muitos casos, essas mensagens dos autores do Novo Testamento não são apenas ligeiramente diferentes. Na verdade, elas parecem representar compreensões fundamentalmente diferentes de coisas tão significativas como, por exemplo, quem é Jesus, como surgiu a salvação, qual é a relação entre fé em Jesus e a religião dos judeus. São questões importantes, é claro, né? E os autores do Novo Testamento, como se constata, têm diferentes entendimentos de cada uma dessas questões. Me permitam dar um exemplo. Quem foi Jesus? Jesus era um judeu que foi capacitado por Deus e escolhido para cumprir a missão de salvação? Se você concorda com isso, você segue o que diz o Evangelho de Marcos. Mas o Evangelho de João, que é o segundo, né, outro evangelho dos 4 evangelhos sinóticos que nós temos no Novo Testamento, o Evangelho de João vai afirmar que o próprio Jesus foi um ser divino que criou o universo, depois se tornou humano para revelar a verdade da salvação, o que é bem diferente do que a gente vê em Marcos. Qual foi a missão de Jesus na terra? Sua missão era alertar os pecadores sobre o juízo final que vem aí, né? Que vai cair sobre aqueles que eram oprimidos, que então herdariam o reino de Deus. Será que essa é a missão de Jesus? Ele deveria alertar os pecadores sobre o juízo final? Ou a missão era ensinar as verdades sobre Deus que podem trazer a vida eterna?
ou a sua missão era morrer pelos pecados do mundo. Todas essas visões estão lá nos 4 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento. Qual é a relação da fé em Jesus com a lei judaica? Deveriam os cristãos guardar a lei dos judeus em toda a sua parte, ainda melhor do que aqueles que são religiosos entre os judeus? Isso é o que diz o Evangelho de Mateus. Ou não deveriam os cristãos tentar guardar a lei? Porque se eles guardassem a lei ou tentassem cumpri-la, eles cairiam da salvação. Olha, isso é o que Paulo vai dizer. Então são visões diferentes que estão dentro do mesmo número de livros do cânon do Novo Testamento da Bíblia. Como eu disse, é necessário um curso inteiro à compreensão dessas diferenças nos vários livros do Novo Testamento e, portanto, nós não trataremos delas aqui, mas eu preciso deixar você consciente da existência delas. Eu quero também salientar que existem esses tipos de diferenças. Por quê? Porque as diferenças que nós encontramos nos primeiros escritos cristãos, que estão no Novo Testamento, as diferenças encontradas nesses primeiros escritos cristãos, vão continuar nos séculos 2 e 3 em vários grupos cristãos que pegaram um ou outro aspecto dessas crenças primitivas e as desenvolveram ainda mais, de modo que alguns livros do Novo Testamento entendem Jesus como sendo principalmente humano. E nos séculos 2 e 3, houve cristãos que defendiam que Jesus era humano e nada mais, embora existam livros no Novo Testamento que retratam Jesus como divino. E mais tarde, no século 2 e no século 3, há cristãos que dizem que Jesus é completamente divino e nem mesmo chega a ser humano, né? Mas o nosso ponto de partida, a parte inicial, é logo após o período do Novo Testamento. O curso vai terminar no início do século IV, na época do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia foi a primeira grande reunião, o primeiro concílio de bispos cristãos convocado. Ele foi conclamado pelo imperador romano Constantino, o primeiro imperador romano que se tornou cristão numa época anterior. O Concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, reúne-se no ano de 325. Constantino, que havia se tornado cristão, ou pelo menos afirmava ter se convertido ao cristianismo, né, convoca esse concílio. Por quê? Porque ele queria que os cristãos em todo o império fossem unificados naquilo que eles efetivamente acreditavam. Então, essa era a intenção de Constantino. O Concílio de Nicéia resolveria muitas das diferenças teológicas que estão presentes entre os cristãos no início do século IV. E ele vai ser um ponto de corte para a gente perfeito. Por quê? Porque muitas das crenças que a gente vai estudar no curso vão ser oficialmente encerradas na época do Concílio de Nicéia. Para fins de complementação histórica, eu recomendo as nossas séries de Constantino a Maomé sobre a Antiguidade Tardia e a nossa série sobre o Império Bizantino, que complementam várias dessas informações em diferentes perspectivas desde a panorâmica histórica. Mas é fato que é aí que nós temos a primeira proclamação oficial do que é a crença cristã ortodoxa, também chamado Credo Niceno, eliminando de uma vez por todas a maioria das opiniões dos cristãos que tinham outras crenças e práticas durante os séculos 2 e 3, obviamente depois de Cristo. Então, esse é o nosso período de tempo do curso, desde o final do Novo Testamento até o Concílio de Nicéia. O nosso tópico não vai envolver todas as diferentes religiões antigas desse período, né? Nós nos concentraremos exclusivamente no cristianismo. Em outras palavras, o nosso foco são os cristãos e os grupos cristãos que afirmavam aderir à religião ensinada por Jesus e seus seguidores. Mas a gama, o leque, o espectro de crenças só dentro desse grupo, como eu já sugeri, é notável.
quer seja em relação a Deus, será que havia um Deus ou mais? Com relação ao mundo, será que ele foi criado pelo Deus verdadeiro ou por uma divindade maligna? Em relação a Cristo, Cristo é humano, Cristo é divino, Cristo era os dois. Em relação à sua morte, morreu pelos pecados, morreu de fato, né? E uma variedade de outras doutrinas cristãs críticas. A diversidade de crenças cristãs primitivas que nós vamos encontrar, né, levanta naturalmente aqui uma questão importante para a gente já no primeiro encontro. Por que que os vários cristãos primitivos que defendiam pontos de vista que parecem totalmente bizarros e que nós não podemos encontrar no Novo Testamento, por que que eles simplesmente não iam lá, pegavam a Bíblia, né? Pegavam o Novo Testamento, lia e via que o que eles acreditavam não estava lá, era errado, né? A resposta pode ser óbvia para algumas pessoas, mas para outras surpreende. Esses primeiros cristãos do século II, do século III, eles não iam no Novo Testamento ler a crença, aspas, correta, né? Porque o Novo Testamento não existia. Os próprios livros do Novo Testamento, é claro, já haviam sido escritos, mas ainda não havia uma reunião de um cânon. O cânone oficial das Escrituras não estava presente. Isso ainda não tinha sido delimitado. E esse termo cânone se refere a uma coleção de livros autorizados. Um dos pontos que nós veremos nessa série de encontros é que o nosso cânon do Novo Testamento ainda não existia como uma coletânea oficialmente reconhecida durante o segundo e o terceiro séculos cristãos. Os 27 livros que inicialmente fizeram parte do cânon do Novo Testamento representam 27 livros escritos pelos seguidores de Jesus na segunda metade do primeiro século. Então, esses livros foram escritos. O que ainda não tinha acontecido era a sua coletânea, o compêndio, a reunião deles num cânone oficial. Pode ser útil, nesse ponto, dizer algumas palavras sobre a estrutura, o layout do cânon do Novo Testamento à medida que ele eventualmente evolui. E uma das questões que nós abordaremos detalhadamente nesse curso é como o próprio cânone evoluiu ao longo do tempo através dos séculos II e III, até que finalmente, no século IV, terminamos com esse cânon que hoje nós chamamos de o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, tal como o temos hoje, à medida que evoluiu ao longo desses séculos, contém 4 seções diferentes, né? 4 seções que são agrupadas de acordo com o tipo de obra que está ali representada. A primeira seção do Novo Testamento são os evangelhos. Eu tenho Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, que estão lá no início do Novo Testamento. Esses 4 evangelhos contam histórias sobre a vida de Jesus, seu nascimento, seu ministério, seus ensinamentos, milagres, morte e a sua ressurreição. Praticamente todas as histórias que você conhece sobre Jesus ou que você ouviu sobre Jesus vêm desses 4 livros. Como veremos, no entanto, no século II e no século III, havia outros cristãos que tinham outros evangelhos, que não foram incluídos no Novo Testamento. Então, assim como Mateus, Marcos, Lucas e João receberam os nomes de apóstolos, né, Mateus e João, e companheiros dos apóstolos, Marcos, que se acredita ter sido secretário do apóstolo Pedro, e Lucas, que é considerado um companheiro de viagem de Paulo, de modo que todos os 4 livros têm uma base apostólica de uma forma ou de outra, podemos assim dizer. Dessa maneira, esses outros evangelhos encontrados no cristianismo posterior, nos séculos II e no século III, também afirmam ter apoio apostólico. Na verdade, a maioria desses outros evangelhos afirma ter sido escrita por figuras importantes aí, né? Afirma ter sido escrita por Pedro, por exemplo,
por Maria Madalena, pelo irmão gêmeo de Jesus, Tomé. E por que esses outros livros não entraram no Novo Testamento? Essa vai ser uma das questões que nós vamos abordar, vamos procurar aqui prosseguir nessa série de encontros, né, muito fortemente com vocês, né, tentar trazer isso a lume de uma forma bastante forte, bastante contundente aqui nessa nossa série de encontros. Esses 4 livros, que são os evangelhos, são seguidos pelo livro de Atos, também chamado de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos, no Novo Testamento, é um relato da vida e dos ministérios dos apóstolos de Jesus após a sua morte. Assim, o livro de Atos começa com a ascensão de Jesus aos céus, né? Essa é uma parte inicial aí do livro de Atos, e depois ele registra as atividades dos apóstolos à medida que espalharam o cristianismo pelo mundo. Esse livro foi escrito pela mesma pessoa, pelo mesmo autor, que escreveu o terceiro evangelho, que nós chamamos do Evangelho de Lucas. Por isso que, às vezes, chamam de Lucas o autor de Atos dos Apóstolos. Esse livro, então, narra a propagação do cristianismo por todo o mundo antigo. Curiosamente, nos séculos II e no século III, nós temos outros atos muito parecidos com o livro de Atos, mas em vez de tratar da difusão do cristianismo através da obra de todos os apóstolos ou através de vários deles, esses outros atos, os atos não canônicos, eles dizem respeito a um ou outro apóstolo. E assim nós temos os atos de Paulo, os atos de Pedro, atos de João, atos de Tomé, que falam das escapadas dos apóstolos após a morte de Jesus. E por que esses outros livros não entraram no Novo Testamento? É uma das questões que nós vamos abordar. No Novo Testamento, depois do livro de Atos, então vem os 4 evangelhos, depois o livro de Atos, e aí o que vem? Muito bem, as epístolas. São cartas reais escritas por cristãos para indivíduos cristãos ou para grupos cristãos. 21 epístolas do Novo Testamento, e, portanto, mais epístolas do que qualquer outro tipo de livro do Novo Testamento. Se você tem 27, 21 é epístola, sobram 6 livros. Dos 6 livros, eu já tenho 4 evangelhos, só sobraram mais 2. Né? Então, dessas 21 epístolas, 13 afirmam ter sido escritas por Paulo, o apóstolo. Curiosamente, nós temos outros livros que afirmam ter sido escritos pelo apóstolo Paulo e que não estão no Novo Testamento. E por que eles não entraram, né? O que aconteceu com esses livros para que eles não fossem incluídos no Novo Testamento? Nós vamos examinar algumas dessas outras epístolas. Como eu disse, aqui estamos pelos cristianismos que não foram, pelo cristianismo esquecido. O Novo Testamento, é claro, termina com o Apocalipse de João, que às vezes é chamado simplesmente do livro do Apocalipse, que é um relato do que acontecerá no fim dos tempos. É uma obra escatológica, ou seja, do fim dos tempos. Deus revela ao seu profeta João as coisas últimas, as coisas derradeiras, né, da existência humana. Esse é um apocalipse sobre o fim cataclísmico da história. Mas nós temos outros apocalipses, apocalipses que não foram incluídos no Novo Testamento. Um dos mais antigos, o Apocalipse de Pedro, supostamente escrito por Simão Pedro, sobre o fim dos tempos, né? Por que esse livro não foi incluído lá no Novo Testamento? Eu queria ler, não está lá. Por quê? Né? Então, são perguntas muito legítimas que a gente pode fazer aqui nessa nossa série de encontros. Assim, o Novo Testamento contém 4 tipos diferentes de obras e, curiosamente, cada tipo também é representado nos escritos apócrifos do Novo Testamento do segundo e do terceiro século.
né? Então, eu tenho aqueles que estão no cânon, né? Os 4 evangelhos, o livro de Atos, as epístolas, e eu tenho também o Apocalipse, mas eu tenho outros apocalipses, outras epístolas, outros atos e outros evangelhos. O nome desses que não foram, nós chamamos de apócrifos. São livros que não foram incluídos no Novo Testamento, que afirmavam ter sido escritos por apóstolos, assim como são os livros que estão lá no Novo Testamento. E foram aceitos por diferentes grupos cristãos, em diferentes épocas, diferentes lugares, como autênticos, como autorizados, né? E a existência dessas outras escrituras, desses outros livros, que funcionavam como escrituras para esses outros grupos cristãos, leva a uma série de perguntas, de demandas absolutamente fulcrais aqui para a gente. Se nos séculos 2 e 3 cristãos, né, tinham muitos livros apostólicos lidos por muitos grupos cristãos, como saber quais estavam certos e quais estavam errados? Quais foram realmente escritos pelos apóstolos e como é que eles sabiam? Como que a gente vai ter certeza que os livros que entraram no Novo Testamento foram escritos realmente por apóstolos? E aqueles que foram excluídos, não foram escritos por apóstolos. Melhor ainda, como é que os padres da igreja que determinaram o cânone de 27 livros, como é que eles conheceram esses escritores da igreja que estavam compondo obras séculos depois do pacto consumado? Ou seja, como é que eles podiam ter tanta certeza sobre aquilo que, na verdade, foi composto séculos antes do momento em que eles tomam a decisão do que entra e o que não entra? Como é que eles sabem quais livros foram de fato escritos pelos apóstolos e o que acontece com os livros que eles excluíram do cânon, que não entraram no grupo dos 27? O que aconteceu com esses livros? Essas vão ser algumas das questões que a gente vai abordar nesse curso. Ao olharmos para outras formas de cristianismo que não a atual, formas do cristianismo que não venceram, que foram derrotadas, que perderam, e ao olharmos para as escrituras, às quais essas formas de cristianismo recorriam, nós vamos obter muita informação, muito entendimento. Alguns desses outros livros que nós conhecemos há muito tempo, outros deles foram descobertos acidentalmente nos tempos modernos por arqueólogos e beduínos que vasculhavam o deserto. Vamos examinar essas descobertas de livros cristãos antigos aqui junto com vocês. Algumas das perguntas que a gente vai tentar responder nessa série de encontros. O que nós sabemos sobre esses vários outros grupos cristãos, né? Que tipo de autoridade escrita eles tinham para as suas opiniões? Temos os restos de alguns desses livros? Se sobraram restos, o que os livros afirmam? Como é que um grupo acabou vencendo a luta para determinar o que é certo e o que é errado em uma controvérsia e outro grupo acabou perdendo, né? Todas respostas complexas, mas ainda assim importantes. Como o nosso cânone atual do Novo Testamento, de 27 livros, emerge dessas disputas? Essas são as questões que nós vamos abordar no curso. É claro que há muito que abordar, mas é um dos capítulos mais fascinantes da história das religiões do mundo, e eu acho que todos nós gostaríamos de conhecer melhor, né? De ter mais informações sobre isso, de poder mergulhar um pouco mais na história do cristianismo primitivo e, claro, na sua diversidade. Principalmente porque, vez ou outra, aparece um filme, aparece uma série, aparece um livro que vai dizer que algum evangelho, algum ato, algum apocalipse, alguma epístola que não está na Bíblia
fala alguma coisa que hoje é negada e aquilo acende toda uma questão e chamam vários especialistas para tentar explicar. O que acredito eu mostra o quão distante os estudos sobre o cristianismo primitivo, os estudos científicos, históricos, antropológicos, seja da ciência das religiões, seja da história do cristianismo, seja inclusive os estudos literários sobre essas obras, o quanto essa ciência está afastada do cotidiano das pessoas. Porque se esse tópico fosse popular, por assim dizer, muitas dessas obras não conseguiriam se criar, porque elas se pautam na ingenuidade da maioria das pessoas ou na ignorância, no sentido original de desconhecimento, né? Do ato de ser ignaro a esses tópicos. A maior parte das pessoas desconhece completamente esse assunto. Nós temos 25 aulas juntos, o que pode parecer muito, mas como você verá, é o suficiente apenas para nós esboçarmos a superfície dessa variedade do cristianismo primitivo. A nossa intenção não é encher vasilha. A nossa intenção é acender uma chama, é oferecer para você uma base sólida para que, a seu cargo, você continue buscando e estudando o cristianismo primitivo e suas variantes por conta própria. Muitos vão descobrir, e eu espero do fundo da alma, que essa introdução ao tema é suficiente. Não, não, o professor fez um bom apanhado, não preciso estudar, não quero ver nada além disso. Mas, para outros, isso é apenas o começo de uma jornada. Cada livro abordado, cada tópico pode ensejar em você uma vontade de se aprofundar. E nós fazemos votos que você consiga com a base oferecida aqui nesse curso. De qualquer forma, esse é um fascinante levantamento de um tema não tão comum da história do cristianismo, né? E ainda assim um tema muito interessante, que suscita, vez ou outra, questionamento, dúvidas, e claro, como todo tópico do cristianismo, está sujeito às denominações daqueles que falam. Então, muitos que vão versar sobre esses tópicos, muitos que lecionam sobre esses assuntos, na verdade, pregam em vez de lecionar. Nosso objetivo aqui é acadêmico, nosso objetivo aqui é científico, nosso objetivo é histórico. Pouco importam as minhas crenças pessoais, assim como pouco importam as suas. Não é necessário ter nenhuma crença específica para participar desse curso, né? Senão a confiança no trabalho das ciências da religião, da ciência histórica, enfim, das ciências humanas como um todo. Esse é o fundamento que nós vamos trazer, né? Nós vamos apresentar aqui não uma pregação a favor ou contra denominação A, denominação B ou denominação C. Nós estamos apenas aqui no papel de demonstradores da diversidade do cristianismo primitivo. E é isso que nós queremos que você veja: o largo espectro de formas que o cristianismo primitivo assumiu, os textos que esse cristianismo primitivo utilizava e como isso tudo acaba, ou pelo menos boa parte disso acaba, com o Concílio de Nicéia. Então, dentro desse parênteses que começa com o fim do Novo Testamento e termina com o Concílio de Nicéia, nós vamos conhecer uma multiplicidade de credos, de fés, que, em última instância, são todas cristãs, todas fazem parte do cristianismo. Mas, como eu disse, muitas vezes parecem até ser outra religião, porque são mutuamente excludentes. Eu acho que vai ser uma viagem interessante. Fica aqui o meu convite para você voltar não só no próximo, mas também nos 24 encontros que nós temos a sequência. Até a próxima aula.